eu sou a Roberta Teles, sou jornalista, professora, mestre em comunicação e consultora de crises. Eu estudo essa área há mais de 10 anos e eu resolvi trazer conteúdo aqui para a gente falar de maneira descomplicada sobre esse tema que gera crises. Eu comecei lá atrás, na verdade eu comecei em 2009 mais ou menos, quando eu fiz uma pós-graduação em comunicação organizacional e a gente tinha crise na grade. E é um tema tão fascinante, é um tema com tantos desdobramentos, é um tema que é tão corriqueiro, que todo mundo que trabalha numa organização, que trabalha numa empresa, que trabalha com uma personalidade pública, que trabalha num gabinete institucional, vai ter que lidar. Então, é um tema que a gente vai esbarrar com ele em algum momento, embora a gente ache que não. E aí eu resolvi trazer hoje mitos sobre crises. Vou falar de 3 mitos assim que para a gente derrubar. O primeiro deles, a crise só acontece com os outros. Eu estudei tempo suficiente para te dizer que isso é uma tendência que a gente tem do ser humano de achar que a tragédia não vai acontecer com a gente. Isso é natural. Então a gente acompanha os jornais, a gente vê alguém que passou por um momento difícil na vida e a gente acha que não vai acontecer com a gente. Então a gente acha assim, não, a tragédia é para os outros. Esse momento de pandemia revela isso um pouco, porque as pessoas têm que adotar um comportamento de autoproteção, mas dentro dessa lógica de que a gente acha que vai acontecer só com o outro, às vezes a gente se arrisca um pouco. E não é diferente na rotina de uma empresa, não é diferente na rotina de um ambiente público, né? Se você é um gestor, se você ou é um administrador da área, um gestor mais técnico, ou se você é da área de comunicação e faz a gestão da comunicação numa organização, enfim, a gente vai esbarrar com esse tema. E foi por isso que eu resolvi falar desse mito, porque às vezes a gente se acha que está blindado, mas não está. Então eu vou citar um exemplo aqui, ainda mais hoje nesses tempos de comunicação online, usuários super empoderados na rede, a gente vê de tudo na rede social, então as coisas hoje viralizam de maneira muito fácil e naturalmente o que é negativo tem um peso maior. Porque, o que é positivo, a nossa tendência é dar uma curtida, mas o que é negativo, a nossa tendência é dar uma olhada, perceber e tudo mais. Inclusive, nessas questões até mesmo de fake news, a gente que acompanha esses movimentos, a gente vai passando a entender que as pessoas tendem a compartilhar o que é negativo sem checar, porque aquilo bate em você e aquilo desperta uma curiosidade tal que você sai encaminhando uma mensagem, ou sai curtindo e sai comentando, sem antes checar essa informação. Mas, ok, vamos falar aqui então sobre fake news, esse comportamento um pouco na rede social, porque a gente tende a dizer que a crise ela se espalha muito na rede social e a gente não fala da rede social em si. Então, eu vou trazer aqui um case do Facebook. A gente que fala, não, as crises estão nas redes, então a rede está em crise. E aí o Facebook também sangrou sobre esse ponto de vista dessa onda de ódio, de racismo, de desinformação, de fake news, nasceu uma campanha nos Estados Unidos que grandes marcas aderiram para retirar a publicidade do Facebook e se o Facebook não fizer nada a respeito, para poder mapear esse conteúdo melhor, para tornar a rede um pouco mais saudável. Os patrocinadores começaram a bater em retirada. E eu tô falando de gente com a envergadura de Unilever, Starbucks, Coca-Cola e Honda. A Coca-Cola chegou a anunciar 30 dias sem anúncios. A gente que trabalha com comunicação sabe o quanto o Facebook ao longo do tempo foi ficando monetizado. Você só tem repercussão no momento que você patrocina. E aí, quando grandes marcas anunciam um boicote, imagina o nível do prejuízo que a plataforma vai amargar. E não só isso, também teve um reflexo com as ações do Facebook na Bolsa. Bom, eu trouxe esse case aqui em especial para mostrar que uma gestão enorme, super profissionalizada, passa por crise. Imagine o pequeno negócio, imagine a empresa que você trabalha, imagine um órgão público.
que é imenso, com muitas sessões, com muitas pessoas envolvidas no processo. Não vou longe não, eu posso lembrar aqui um outro case, o primeiro case de 2020, 1º de janeiro de 2020. Eu lembro, estava com o celular na mão quando houve uma grande repercussão daquela história do Papa Francisco. Eu não sei se você vai lembrar aí, mas estava o Papa Francisco na Praça de São Pedro, cumprimentando os fiéis, quando uma mulher puxou a mão dele e ele deu um tapa na mão dela. Bom, se o Papa Francisco passa por uma crise, avalia você. Aquele case foi muito emblemático e eu lembro porque assim eu lembro que eu até subi stories e tal, falando assim, bom, a primeira crise do ano é do Papa. A crise chegou para ele. O que aconteceu ali? Bom, o Papa é um ser humano e aí quando a gente vai analisar cenários de crise e tal, a gente tem muito da questão do que é humano. Porque as pessoas, elas podem errar, as pessoas podem se equivocar, as pessoas podem ter um sobressalto na emoção, isso pode acontecer. E esse que humano, e depois quando ele pede desculpas, isso que vem meio que no bojo, ele assume esse que de humanidade. E aí, isso é um exemplo também que eu posso trazer aqui nesse bate-papo que a gente está fazendo sobre crise, de que as pessoas falham. Se ele falhou, imagina as pessoas que trabalham numa operação complexa, gigante, em vários departamentos. Eu já trabalhei num hospital, fiz comunicação para uma grande rede de hospitais e a gente tinha que lidar com a complexidade, com muita gente envolvida no processo. Quando você está na área de saúde, por exemplo, você fala em salvar vidas, tem que ter muita atenção, né? Porque a vida ela é o bem mais valioso que vai existir. E a gente tinha muita preocupação com essa questão do humano, que é esse exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, ainda mais no hospital, que tem muita gente envolvida no processo, a parte assistencial basicamente, e hoje tem muita tecnologia, tem maquinário, tem tudo mais, mas quem opera são as pessoas. Toda vez que a gente está lidando, que são as pessoas que operam, um furo pode acontecer. E esse exemplo do Papa ilustra muito bem isso, porque no caso, quem furou o processo foi ele mesmo. Tá, Roberta, mas aí você tá dando um exemplo de uma grande rede de hospital, de algo que é grande e tudo mais. Eu tô à frente de uma empresa menor, eu faço a comunicação de uma pessoa só, né, assim, uma personalidade, que tem pouca gente envolvida ali no staff. Eu tenho um pequeno negócio, eu e mais 2 pessoas, beleza, a regra é a mesma. Onde tem gente pode haver um furo. Pode ser um furo pequeno e um furo mega, que pode dar uma grande repercussão. Por isso que a gente tem que estar atento. Do princípio, vamos assim, para encurtar a história, de que a crise não é só com o outro, que a crise pode acontecer com a gente também. E é por isso que a gente tem que estar muito atento naquilo que a gente está fazendo. A gente tem que ter muita atenção no dia a dia, em tudo que a gente toca, nas decisões que a gente toma, porque a crise não acontece só com os outros. E aí eu vou finalizar mais ou menos assim esse primeiro mito. Esteja preparado, porque ela vai bater na sua porta. Às vezes eu falo isso e eu chego numa reunião e as pessoas se assustam um pouco comigo, assim, sabe? É muito interessante, porque quando a gente fala de crise, esse pensamento de que é tão com o outro, que quando a gente vai no que diz respeito à comunicação, por exemplo, quando a gente chega numa reunião para falar assim, não, a gente vai fazer um planejamento de redes sociais, um planejamento estratégico em comunicação, as pessoas entendem. Aí quando eu falo assim, não, mas a gente vai fazer também um planejamento, um plano de crises. Aí as pessoas sentam e falam assim, não, mas disso a gente não precisa. Isso não é necessário. Mas é mais ou menos como na área da saúde. Eu estava trazendo aqui um exemplo de um hospital. Sabe o famoso check-up? Deixa eu olhar para você e ver como é que está a situação e ver como está as suas condições. Vou usar saúde, mas você vai entender, né? Como que está a sua condição geral, sabe? Olha, vou bater um raio-x aqui tá bom, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui pode dar um problema. Mas as pessoas, é até cultural nosso, a gente não tem uma postura preventiva com as coisas. Então, normalmente as pessoas se assustam.
E é dentro dessa postura que a gente tem, dessa questão cultural de achar assim, que não vai acontecer, e por isso que eu não tenho que ter uma atitude preventiva com relação a isso. Então vamos derrubar esse mito agora, né? A crise não é só para outros. Vou trazer aqui o mito número 2, eu separei aqui. As marcas fortes, elas são blindadas. Por ter uma gestão mais profissionalizada, por ter já um ativo, assim, ao longo do tempo foi trabalhando e acumulando, tendo musculatura, né, para lidar com as crises. Então elas vão passar assim, nada vai acontecer com elas. Não é bem assim. O primeiro exemplo que eu dei foi o do próprio Facebook, né? As grandes marcas não estão blindadas. Então o Facebook não está livre de viver uma crise como nenhuma outra grande marca. E até mais, é até pior, porque grandes marcas, quando você tem uma audiência muito grande, quanto maior a repercussão que você tem, maior será a repercussão da crise. Aí, lógico, vai ter uma crise com menor grau e uma crise com maior grau. Mas você imagina uma grande marca com uma crise no maior grau. Isso é superlativo, é muito pior. E aí, eu vou trazer um outro exemplo. Eu gosto muito de citar cases, porque a gente traz os casos, isso enriquece bem o debate. E eu vou trazer aqui um clássico para mostrar que marcas fortes não estão blindadas. Não há nenhum tipo de escudo de proteção. Há quando eu me resguardo, quando eu me preparo e que eu minimizo os riscos para ter uma crise. Mas efetivamente não existe risco zero. Mas eu vou trazer aqui um clássico, assim, quem trabalha com crise fala sempre, se reporta esse case, que é o caso do Tylenol, né, que é um medicamento. No início da década de 80, eu estava nascendo, o Tylenol sofreu uma grande crise, tá? Eles tiveram as cápsulas adulteradas com cianeto, que é um veneno, e eles registraram por ingestão do medicamento a morte de 7 pessoas nos Estados Unidos. Você pense aí, o que há de pior para uma marca que lida com a saúde das pessoas, que promete a cura, matar as pessoas? Bom, 7 pessoas morreram, mas o Tylenol, a Johnson & Johnson, que enfim, é a marca do Tylenol, ela deu uma reviravolta nesse caso aí. Então, assim, se você for pensar que as pessoas... quem é que vai ingerir um medicamento que foi adulterado e que matou outras pessoas? Mas aí, nesse caso, em especial, a Johnson & Johnson saiu muito fortalecida. Mas saiu fortalecida porque ela encarou esse fato de frente, né? Eu tô falando aqui, posso abrir um pouquinho desse case, porque o objetivo aqui não é explorar a exaustão, mas para dizer o seguinte, a Johnson & Johnson, né, o Tylenol sofreu uma crise. Então, inclusive, sofreu uma crise que ela jamais pensou, porque depois que aconteceu essa sabotagem, depois disso, a Johnson & Johnson se atentou para o fato de que ela precisava dar atenção ao quesito de segurança dos medicamentos. Ela reforçou a questão da segurança, comunicou com as pessoas isso. Quando isso aconteceu, eu tinha nascido e hoje eu estou com 39 anos, vamos dizer, 40 anos depois, ela conseguiu superar uma crise que poderia ter acabado de uma vez por todas com a marca e ela deu um salto. Ela olhou para si e falou, não, isso aqui realmente está frágil, eu preciso ter uma nova postura, eu preciso considerar, eu preciso corrigir esse processo. E mais, ela soube dialogar com as pessoas numa postura de transparência tão genuína que as pessoas confiaram no que ela estava dizendo e voltaram a consumir o remédio. Olha isso. Isso significa que ela ela teve uma postura de responsabilidade. Mas isso aqui não é a questão central nesse mito. Esse mito vem para nos mostrar que é aquilo que eu falei lá no mito anterior. Se nem o grande está blindado, pense no pequeno. Se nem o Papa está blindado, pense numa pessoa normal, num cidadão normal. Você, por exemplo, ou a empresa que você está à frente, que você é envolvido em algum processo, entende? Uma outra marca que eu posso citar aqui também, uma gigante do entretenimento, assim, eu tenho criança pequena, né? Ela ama Cirque du Soleil. Os adultos amam, as crianças amam, né?
mundo afora. Durante a pandemia, e a gente sabe que a pandemia ela acelerou os processos de crise para muitas marcas, que com o cancelamento dos shows, o Cirque du Soleil amargou uma perda financeira sem precedentes. O CEO chegou a anunciar que eles entraram num programa de recuperação fiscal, que eles pediram proteção contra os credores e veja só, o Cirque du Soleil ele teve que dispensar 95% da capacidade de trabalho, da força de trabalho dele. 4.600 demissões. Você imagina que o Cirque du Soleil pensou algum dia que isso ia acontecer? Lembra quando eu falei sobre prevenção? Quando eu falei de olhar antes, de fazer como se fosse um check-up? Então, quando a gente abre o mapa de crise, hoje as crises elas são perfeitamente mapeadas. É só olhar para grandes corporações que passaram um momento financeiro difícil e tiveram um problema. Roberta, mas aí a gente está falando aqui da pandemia. Sim, mas até as pandemias podem ser previstas de alguma forma. Os desastres climáticos podem ser previstos de alguma forma. Vou dar um exemplo aqui. O Brasil, para lidar com a pandemia, teve a oportunidade de olhar para fora e entender o que estava acontecendo lá. A Itália já tinha passado antes por essa crise. A China já tinha passado antes por essa crise. E quais foram os caminhos que eles trilharam? Quais foram essas respostas? A China até que foi o primeiro, teve que fazer um caminho mais autoral. Mas os demais países, por exemplo, poderiam ter se mirado ali em tudo o que aconteceu antes para poder trazer os substratos para esse momento aqui. Então, assim, no mapa de crises, elas podem ser previstas. Talvez o Cirque du Soleil não tenha pensado nisso, mas poderia ter pensado e se preparado de alguma forma. O que eu quero dizer com isso? Nem uma marca amada como o Cirque du Soleil está livre de passar por uma crise. Não há escudo. Foi a pandemia, né? Mas poderia ter sido um problema com as pessoas, um acidente no espetáculo, enfim. Quando a gente lida com crise, a gente tem que olhar para o negócio e ver quais são os potenciais de problema. Quando é que eu posso ter um problema? Então, um Cirque du Soleil tem e deve olhar para ele mesmo e falar o que pode acontecer de pior. E é a mesma coisa que você tem que fazer aí no seu negócio. O que pode acontecer aqui? O tempo que você tem no mercado, a credibilidade, as pessoas gostam muito da gente, a gente já está há algum tempo, ok, mas isso não vai isentar de um processo de crise. E é disso que eu estou falando aqui no mito 2. Vamos ao terceiro mito sobre as crises. Eu vou me esconder porque isso vai passar. Isso é um mito. Se esconder não muda nada. Até pelo contrário, piora. As pessoas hoje elas querem uma posição, querem entender o que aconteceu. E aí, nesse ambiente de crise, todo mundo fala. Mas quem sofreu a crise tem que também dar a sua versão. Então, assim, eu vou ficar quieto e tudo vai passar, não vai resolver o problema. Quando a gente fala de rede social, que tá todo mundo na rede, que tá todo mundo comentando, todo mundo compartilhando, que a capacidade disso se alastrar é muito maior, eu vejo assim que tem empresas que entram nas redes sociais achando que é só uma via de mão única, quando na verdade ela é uma via de mão dupla. Então as marcas se posicionam nas redes sociais porque querem dar a sua posição, querem vender os seus produtos, os seus serviços, dizer ao mundo a sua filosofia, mas elas esquecem que também tem a volta e que as pessoas também querem falar, e tanto mais agora, e que as pessoas elas estão mais participativas. E aí as pessoas naturalmente vão até você perguntar o que aconteceu. Então, se esconder achando que tudo vai passar, não mesmo. Isso é mito. A crise ela precisa ser encarada de frente. Se você estava ali na rede social, postando, quando a gente vai lidar com crise, eu que lido muito, a gente tem assim, às vezes um hard user
postando, aí acontece uma crise e aí a rede fica em silêncio, assim, né? Silêncio sepulcral, né? Ninguém fala nada. Deixa eu te contar uma coisa, tá todo mundo falando de você, então dê a sua versão. Se esconder, sabe aquela coisa do quem cala consente? Quem cala consente. Você se posicionou na rede o tempo inteiro, você estava com as pessoas o tempo inteiro e agora que aconteceu uma crise, tem uma postura responsável. Fale com as pessoas, reconheça, porque assim, depende do caso, mas assim, você pode reconhecer o seu erro. Vou trazer aqui a questão do Papa, por exemplo. No dia seguinte, ele reconheceu o erro dele, ele pediu desculpas. E as pessoas tendem a se solidarizar quando elas veem que você está encarando de frente, que você reconhece que você errou e que você vai fazer alguma coisa a respeito. E assim, não é só pedir desculpa, mas assim, o que você está fazendo a respeito? Então você precisa dizer isso para as pessoas. E aí as pessoas têm mania de falar assim, não, mas a culpa é da imprensa, porque a imprensa... a culpa é dos jornalistas, a culpa é deles, né? A culpa é do outro, eu vou ficar escondido, vai passar. Então, assim, você precisa tomar as rédeas. O que depende de você nessa crise? No mínimo, você tem que dar uma explicação para as pessoas. E aí, nesse sentido, não é se esconder. Se esconder é pior, tá? Quando a gente vai abrir cases e quando a gente vai efetivamente tratar quando eu chego e que eu tenho que tratar essa questão, porque também tem uma questão emocional, né? Você tá apanhando, eu tô falando isso com quem é head de operação, às vezes tem a personalidade pública que é ela mesma, é difícil, né? Você lidar com isso, né? Às vezes eu falo isso assim, olha, é sua cara, né? É sua cara que tá ali. Ou é a sua marca, né? Uma marca que você criou com muito carinho, ou que você faz a gestão com muito carinho. Então, nesse momento, esse cuidado ele tem que permanecer. Então, assim, teve um furo, as pessoas comentaram, isso saiu na imprensa, não se esconda. Encare o problema de frente e dê a sua resposta. Gente, uma resposta que seja uma resposta. As pessoas querem algo que faça sentido para elas, não é uma resposta qualquer, não é invencionice. Quando eu tô lidando com isso, então eu vou dar um exemplo assim de saque, até que a gente faz nas redes sociais. É tão interessante quando alguém está lidando com uma marca que já tem um histórico responsável, bom, que as pessoas acreditam, que gostam, né? Eu falei aqui em algum momento, fala assim, mas eu tô com um negócio que as pessoas gostam, então esse momento negativo não vai chegar. É que as pessoas, elas inclusive, eu já lidei com casos que as pessoas, você goza de uma certa credibilidade que a pessoa ainda pergunta pra você, já aconteceu muito isso comigo. Aí a pessoa entra na rede e fala assim, olha só, eu vi isso em tal lugar, eu gosto de você, o que você tem a dizer? E eu já vi duas respostas nesse sentido, eu já vi resposta nenhuma, que é péssimo, que é muito ruim. Imagina alguém que chega lá na sua rede e fala assim, olha, eu compro de você, eu gosto de você, e o que você tem a dizer e não recebe resposta alguma, então você desiludiu, você quebrou o vínculo com aquela pessoa. E eu também já vi outros casos em que a gente entra, faz a intervenção e a pessoa se sente respondida. E aí, inclusive, depois ela dá até a tréplica dela e fala assim, sabia que não era bem assim, eu tinha que ter ouvido você primeiro, né? Tem até casos que a gente cria a cultura, às vezes de falar assim, olha, se você ouviu alguma coisa sobre mim, venha perguntar aqui porque eu vou te dizer, né? A melhor pessoa para falar de mim sou eu mesma. Para a gente concluir, esse é o terceiro mito sobre crises e que eu quero deixar muito pontuado aqui, né? Vou me esconder que vai passar, e a gente já entendeu que não é bem assim. Eu espero ter cooperado nesse vídeo para você ampliar um pouquinho o seu saber sobre esse assunto, é um assunto que eu amo, assim, que os meus olhos brilham. É até engraçado, quando eu chego numa reunião, às vezes tem um problemão e eu sento assim e eu falo, uau, vamos encarar isso aqui de frente e vamos vencer essa crise. Eu vou estar por aqui, vou pensar em outros conteúdos interessantes para compartilhar com vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo.